Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Bom, hoje vamos falar sobre a segunda revolução industrial, ou... Indústria 2.0, desculpa, dei uma bugadinha aqui. Bom, a indústria 2.0 ela começou por 1850, 1870 e terminou lá por 1945, 1939, por aí. Ela foi marcada por diversas revoluções tecnológicas e diversos países que participaram desse processo. Temos os Estados Unidos, Alemanha, França e Japão. Inglaterra. E a Inglaterra. Como não esquecer da Inglaterra? Bom, a segunda revolução industrial foi caracterizada pelo maior uso de petróleo, teve a criação do motor a combustão. E que outras invenções foram caracterizadas mesmo? A invenção do automóvel, do avião também. Sim. A produção de aço e alumínio para a invenção do telégrafo. Sim. Rodovias, aeroportos, enfim. Foi uma época com diversas revoluções tecnológicas, isso. Essa época foi marcada também a condição de trabalho. Muitas pessoas não tinham muitos direitos trabalhistas e era uma época principalmente marcada pelo ritmo de trabalho. Então as pessoas trabalhavam sem parar. Por horas. Por horas e horas. E não tinham direito de trabalho, não tinham condições de estar ali trabalhando de uma forma saudável. Pra ter noção, as pessoas elas trabalhavam de 14 a 16 horas por dia. Sim. Ainda mais que naquele tempo o que importava era o quanto que se produzia e menos na qualidade de trabalho. Na né? qualidade do produto Pois é. também. Sim. Um modelo de produção muito importante marcado na história foi o Fordismo, que aconteceu mais ou menos nesse tempo. Então, o Fordismo ele era um modelo que basicamente consistia na produção trabalhar sem parar, né? A produção não pode parar, independentemente da qualidade do produto. Aí se relaciona bastante com os direitos trabalhistas que a gente falou ali. Ela foi marcada pelo Henry Ford. E ele e o Taylor são os, entre aspas, criadores desse modelo de produção. Então, como nessa época a gente tinha... Os carros estavam sendo constantemente evoluídos, assim, recebendo alterações e melhorias, a gente teve a Ford, que foi crescente ali. Bom, temos algumas perguntas, então, que são como a gente pode perceber a evolução desses países que estiveram marcados, porque Estados Unidos, Alemanha, França e Japão e Inglaterra são ainda na atualidade países muito desenvolvidos em questões de trabalho, tecnologias São e tal. referências para o resto do mundo. Pois é. O Japão é um polo de tecnologia muito grande hoje em dia. Então, ele é muito desenvolvido. Os Estados Unidos também, cheio das empresas lá que funcionam. E a França também, a Alemanha. A Alemanha tem Qual que é da Alemanha mesmo? A Volkswagen? E a Chevrolet? Enfim, empresas de carro que são muito famosas na Alemanha. E o que vocês acham sobre as condições de trabalho nessa época? Porque é uma coisa muito marcante, né? Como a gente viu antes as informações. É que antigamente tudo que eles podiam substituir por máquinas, eles substituíam, né? Porque a máquina, ela não precisa parar para almoçar, para descansar, para ir ao banheiro. Ela só precisa de um reparo de tempos em tempos. Ou seja, valia muito mais a pena ela só botar uma máquina do que um trabalhador. Que ia ter muito menos erros, às vezes, né? Do que uma pessoa ir lá e fazer aquilo lá. Sim. E também comparando esses modelos de produção com a atualidade. O que vocês acham que melhorou e o que você acha que piorou, talvez? Não sei. Bom, Agora tem muito mais direito, né? Também as Entendeu? pessoas trabalham de uma maneira mais confortável. e agora tem Mais as normas de segurança, né? Porque antes não era tão requisitado. Hoje tem EPI, tem regras que precisam de... como tá numa linha de produção, nessa linha aqui amarela não se pode passar, senão vai desligar a máquina para não ocorrer algum erro, né? Porque até um tempo atrás tinha muito isso, né?
Tu ia lá, e tá ali, eu posso pegar com a mão. Daí tu botava a mão, daí cortava a mão. Daí tu ficava sem a mão e dava um sim. maior problemão, né? Pois é, as pessoas trabalhavam nas fábricas em altas temperaturas com roupa normal, assim. Sim. Normal. Com coisas... Mas às vezes era muito mais vantajoso o funcionário ir lá, botar a mão de propósito, perder um dedo, dois, ganhar uma indenização e ainda ficar um tempo parado sem precisar se esforçar tanto para trabalhar, mesmo assim recebendo. Tipo, um dedinho não faz diferença. Ia lá e perdia de propósito. Sim. Sim. Uma questão que tem muito na indústria atual é a substituição do trabalho manual por máquinas. Então, por um lado, isso extingue alguns empregos, mas cria outros. Então, sei lá, pessoas que trabalham com programação. A programação é muito mais requisitada, enfim. Essas coisas que mudaram na indústria hoje em dia ainda fazem bastante sentido comparado com a indústria 2.0. Sim. Pois é, que nessa época também teve muito desemprego, né, por causa disso. Porque eles colocaram as máquinas no lugar das pessoas. Sim. E aí gerou desemprego. Sim. Um caso que eu me lembro também que teve lá nos Estados Unidos era numa empresa de automóveis, que em vez dos funcionários pararem para almoçar, eles pegavam uns salgadinhos, uns petiscos e durante o trabalho eles pegavam e começavam a trabalhar. Aconteceu que deu um problema no motor, nos motores, que como eles pegavam um salgadinho, daí ficava a mão engraxada e trabalhavam nas máquinas, os motores dos carros começavam a ter problema por causa desse engraxamento. Bom, gente, nosso limite de tempo está indo embora, então vamos finalizar aqui. Meu nome é Cauê e espero que vocês escutem mais nossos podcasts. Muito obrigado e um bom dia. Tananana.